pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo vamos continuar nossa playlist de Estática para Engenharia Civil. Essa vai ser nossa nona aula e nessa nona aula vamos falar sobre equilíbrio de partículas, então vamos começar. Vamos considerar as condições de equilíbrio de uma partícula ou um ponto no espaço. O ponto estará em equilíbrio ou equilíbrio estático se a força resultante atuando no ponto for nula. Então, para você estar em equilíbrio ou equilíbrio estático, as forças atuando têm que ser igual a zero, que é o que diz aqui. O somatório de forças igual a zero. Ou que os componentes da força resultante sejam nulos, que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Então, o somatório das forças em x é igual a zero, o somatório das forças em y é igual a zero, e o somatório das forças em z também é igual a zero. Uma vez que já vimos como representar uma força em 3D e decompor as componentes, este processo se torna mais fácil. Então aqui tem nosso izinho, o J e o K que a gente já viu anteriormente. Opa, cadê? Limpar aqui esse slide. Aqui a gente tem, por exemplo, um ponto A com uma força F1, uma força F2 e uma força F3. A grande questão é que essas forças elas têm que se anular, né? Para o ponto A conseguir estar em equilíbrio estático. Então agora vamos ver o procedimento de análise. Devemos primeiro fazer um diagrama de corpo livre, também muito conhecido como DSL, vocês vão ver bastante esse nome ainda, mostrando as forças que atuam em um dado ponto. Por exemplo, aqui vai ser o ponto C que a gente vai analisar. Em um sistema de cabos suportando uma massa M. Considerando a argola uma partícula, né? Aqui a gente tem esse ponto C, tem uma força M para baixo, a força peso desse bloco, e a gente vai ter o cabo B e o cabo A tendo que suportar esse peso, né? Então eles vão ter o trabalho de anular a força para que essa partícula fique em equilíbrio. Diagrama de corpo livre da argola, onde as forças atuando nela estão representadas, ok? Entendido? Então vamos agora fazer os exemplos. Bem, pessoal, vamos continuar aqui nosso exemplo 1.9. Determine as trações nos cabos AC e BC. A gente tem aqui um bloco de 200 kg que está puxando para baixo. A gente tem um cabo BC que está nesse sentido, um cabo AC que está nesse sentido. O cabo AC forma um ângulo de 40 graus com o teto e o cabo BC forma um ângulo de 20 graus com o teto. Então, vamos começar a resolver esse exercício. A primeira coisa que a gente sempre vai começar fazendo é o DCL, o diagrama de corpo livre. Ou, no caso, o diagrama de corpo livre em C. Tá? E a gente tem aqui o cabo BC e o cabo AC. Temos a nossa força P. Primeiro vamos começar a determinar a nossa força P. A nossa força P vai ser a massa vezes a gravidade. A massa era de 200 kg e a gravidade de 9,81, ok? E com isso a gente chega que o P é igual a 1962, ok? Então, vamos ver aqui o nosso somatório de FY, que tem que ser igual a zero. Vamos ter FACY mais FCBY menos P igual a zero. O FACY, olha só, é essa parte aqui, ó, decompondo, ó, assim, assim. Esse daqui é o FACY. O FACY, ele é igual ao FAC vezes o seno de 40. E por que ele é isso, né? Vamos pegar aqui um triângulo retângulo. Vamos pegar aqui o ângulo de 40 graus. Deixa eu pegar uma cor diferente. Deixa eu ver. Aqui. FAC. E aqui do outro lado. FACY. Ok? Então tá. A gente tem que o seno é igual ao oposto pela hipotenusa, certo? Então, a gente vai ter que o seno de 40 graus é igual ao oposto, que é FACY, pela hipotenusa, que é FAC. Então, a gente tem que FACY, passando o FAC para o outro lado, é igual a FAC vezes o seno de 40, ok? Certinho? Então, é isso daqui, ó, o FACY vira isso daqui. E agora o FCBY, sai da onde? Vamos analisar aqui. Temos aqui o triângulo retângulo, 20 graus.
a hipotenusa. Opa, deixa eu pegar aqui uma corzinha diferente. Aqui a gente tem o nosso cabo FCB. E aqui... não, essa cor não. E aqui a gente tem o FCBY. E agora, em vez de a gente analisar o seno, vamos analisar o... analisar o seno de novo, perdão. Vamos analisar de novo o seno. O seno é o que mesmo? É o oposto pela hipotenusa. Então, o seno de 20 graus vai ser o oposto, que é o FCBY, dividido pelo FCB. Vamos passar o FCB para o outro lado, e a gente vai ter que o FCBY é igual ao seno de 20 graus vezes FCB, ok? Menos 1962. Mas calma aí, por que o P está negativo? O P está negativo por causa do sinal dele. Porque a gente tem aqui o Y, que essa parte é positiva, e essa parte aqui é negativa. E no caso ele está com o eixo nesse sentido aqui, ó, nesse sentido negativo, enquanto o FCB, ó, tá positivo, se a gente fizer a decomposição. O FCAC também tá positivo, estão para cima, ok? Então, daí a gente vai ter essa conta aqui, só que não tem como a gente resolver ela ainda, a gente vai precisar analisar o somatório das forças em X, que também tem que ser igual a zero se a partícula C estiver em equilíbrio, que é o que a gente está considerando, que ela esteja em equilíbrio estático. Então, vamos analisar agora em X. E em X a gente vai ter o quê? A gente vai ter o menos FAC. Por que é menos? Porque ele tá no sentido contrário ao eixo X. O eixo X está no sentido assim. E ele está no sentido contrário. Então, é menos FACX. Já o FCB, olha só, está no mesmo sentido do eixo X. Então, é positivo. Por isso que menos FACX e mais FCBX. Certinho? Então, agora, vamos ver. O menos FACX virou menos cosseno de 40 vezes FAC. E o FCBX virou cosseno de 20 graus vezes FCB. Da onde veio isso? Vamos analisar aqui. Vamos fazer de novo o nosso querido triângulo retângulo para ver. Pronto, aqui a gente tem a hipotenusa, aqui a gente tem o 20 graus. Temos aqui o FCB. E agora a gente quer saber o FCBX. Então, vou pegar aqui um laranjinha. Ele está nesse sentido, um sentido positivo. E vamos fazer a análise do cosseno. O que é o cosseno? O cosseno é o lado adjacente, adjacente pela hipotenusa. Não vou escrever tudo. Entendeu? Então, o cosseno de 20 graus é o adjacente, que é o FCBX, pela sua hipotenusa, que é o FCB. Passa o FCB para o outro lado, e a gente vai ter que o FCBX é igual ao cosseno de 20 graus vezes FCB, ok? E com isso a gente tem o FCBX, né? Ele decomposto, no caso o FCB decomposto no FCBX, o que seria o FCBX? Agora vamos atrás do nosso FAC. Horrível esse triângulo retângulo, né? Meu Deus. Assim tá bom. Aqui o 40. Deixa eu dar uma... Aqui tem o nosso querido cabo FAC, nosso cabo AC, que faz uma força, uma tração FAC. E aqui, não, essa cor não, né? E aqui o nosso FACX. Então, mesma coisa. Cosseno de 40 vai ser o adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o FACX. A hipotenusa é o FAC. Ok, daí FAC passa para o outro lado. A gente tem que o FACX é igual ao cosseno de 40 vezes FAC. Mas uma questão muito importante, né? É que o FAC é negativo, por causa do sentido dele, que é contrário ao do eixo do X. Então, aqui é menos FACX, que é igual a menos cosseno de tananã, ok? Então, continuando aqui, foram os resultados que a gente obteve aqui, né, no caso, e a gente vai fazer essa conta. A gente vai passar isso daqui para o outro lado e isso daqui para o outro lado também, dividindo. Então, vai ficar cosseno de 20 vezes FCB dividido pelo cosseno de 40. No caso, você pode questionar um pouco sobre os sinais, então eu vou explicar. O cosseno de 20 vezes FCB passou negativo, passou, no caso, assim. Só que o que eu com o sinal Ana? Por que não está negativo aqui, então?
O que houve é que o menos cosseno de 40 também passou para o outro lado. Opa, menos cosseno de 40. E daí, ó, sumiu os sinais e ficou desse jeito aqui. Então, a gente tem que o FAC é igual a 1,227 vezes FCB. Ok? E daí agora a gente vai substituir o FAC na equação 1. E com isso, né, no caso a equação 1 era... Meu Deus, que bagunça, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui. No caso, essa daqui é a nossa equação 1. E a gente vai pegar o FAC que a gente achou aqui e a gente vai substituir ele aqui. Ok? Então, a gente tem aqui o seno de 40, o FAC, que é 1,227 vezes FCB, tá aqui. Mais seno de 20 vezes FCB é igual a 1962. Porque a gente passou 1962 para o outro lado, ficando positivo. E daí a gente vai achar o FCB, que é 1735,5 newtons. E com isso a gente vai pegar o FCB, que a gente achou dessa equação aqui, e vai jogar aqui. E com isso, né, o nosso FAC, que é igual a 1,227 vezes FCB, nós temos que o FCA é 2.129,4 newtons. E com isso a gente consegue resolver o nosso exercício, ok? Então, pessoal, vamos continuar aqui fazendo o exemplo 1.10. Ele é um pouco mais difícil do que nosso exemplo anterior, mas vamos nessa. Determine a força em cada cabo necessária para suportar o carregamento. O carregamento de, no caso, 500 newtons, temos o cabo D, o cabo B e o cabo A. Temos que o cabo D, ele tem componentes em X e em Y e em Y, ok? Temos que o cabo B tem componentes em X e em Z. E o cabo A tem componentes em Z e em X, né? No caso, igual ao do cabo B. Até porque eles são iguais em comprimento também, né? Tem o mesmo ângulo. Mas tá, como é que eu sei que o cabo D ele só tem componentes em X e em Y? Aqui a gente pode ver que ele tem ele está a 6 metros em X e está 8 metros em Y. E aqui, ó, no cabo Z, ele teria que estar, tipo, um pouquinho mais pro lado para estar no cabo Z não, no eixo Z. Já aqui no nosso cabo B, ele não está levantado, né, que é a direção do Y. Ele está a 6 metros em X e a 2 metros em Z, que é esse eixo aqui. O nosso cabo A, a mesma coisa, 2 metros em Z e 6 metros em X, ok? Deixa eu dar uma apagada aqui. E a gente tem que levar em conta que o somatório das forças tem que ser igual a zero para o equilíbrio de partículas. E temos que beta, que é igual a gama, que é igual a 18,43 graus, ok? Então, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem nosso querido DCL, diagrama de corpo livre no ponto C. Aqui a gente tem o cabo D, o cabo B, o cabo A e o 500 newtons puxando para baixo. Vamos começar a fazer o nosso somatório de forças em X, que a gente tem aqui o FCDX menos FCBX menos FCAX, que é igual a zero. O FCDX vai virar FCD vezes cosseno de alfa menos FCD vezes cosseno de beta menos FCA vezes cosseno de gama, que é igual a zero. Então, vamos entender algumas coisas. Por que o FCB está negativo? Por que o FCA está negativo? Eles estão negativos em razão do sentido do eixo. O sentido do eixo é esse aqui. E vocês podem ver que o cabo D está no sentido positivo. Por isso que ele está positivo na conta. Já o cabo A e o cabo B estão no sentido negativo. O sentido contrário ao do eixo X, ok? Por isso que está negativo. Agora vamos entender uma coisa. Como que o FCDX virou FCD vezes cosseno de alfa? E bem, vocês podem ver que isso vai valer para as outras, então eu só vou fazer uma vez, que daí o processo é equivalente para os outros dois. Então, aqui, FCD, feio, né? Meu Deus. FCD Y e FCDX. Tá feio, mas dá de entender, eu acho. Então, vamos analisar aqui o cosseno de alfa. O que o cosseno de alfa é? O cosseno de alfa é o adjacente pela hipotenusa. E a gente tem que adjacente é o FCDX. Adjacente, lembrando, é o ângulo que está mais... É o ângulo não, é o lado que está mais perto do ângulo. Né, que está coladinho com o ângulo. E a hipotenusa é o FCD. Ok? E daí, com isso, a gente vai levar o FCD para o outro lado.
E o f dx vai ficar igual ao cosseno de alfa vezes f, que é o que temos aqui, certinho? E os outros dois é só fazer essa mesma análise que você chega no valor, ok? Eu já fiz também outros exemplos, então acredito que vocês consigam entender, consigam replicar caso quiserem, né? Mas já dá de entender a lógica. Agora, vamos analisar o somatório de FY. Por que a gente tem que analisar? Porque aqui a gente não entendeu nada, a gente não tem nem FCD, nem FCB, nem FCA. Então a gente tem que analisar outras forças para tentar conseguir chegar nos resultados que a gente quer saber. O que a gente quer saber mesmo? A gente quer saber as trações dos cabos. A gente quer saber o FCA, o FCB e o FCD. Tá? Então, vamos aqui ver o somatório das forças em Y. E a única força que tem em Y, além do menos 500, é o FCDY. Então, a gente vai transformar o FCDY para FCD vezes seno de alfa. Mas por que é FCD vezes seno de alfa? Vamos fazer aqui rapidinho. Aqui tem o FCD, aqui tem o FCDY, aqui tem o FCDX. E a gente tem aqui o seno de alfa é igual ao oposto, hipotenusa. E a gente tem que o seno de alfa é igual ao FCDY, que está oposto ao ângulo alfa, e a hipotenusa é FCD. O que a gente vai fazer? FCD para o outro lado. Então, FCDY é igual ao FCD vezes o seno de alfa. Ok? Que foi o que a gente chegou aqui. E agora, o seno de alfa foi substituído por 8 dividido por 10. Por que isso? Bem, vamos analisar aqui. A gente tem que, como eu falei antes, o seno é o oposto pela hipotenusa. E a gente tem que o oposto aqui é 8 metros. Mas a gente não sabe a hipotenusa. Temos dois jeitos para descobrir a hipotenusa. A gente pode simplesmente usar Pitágoras, que seria a hipotenusa elevada a 2, mais 8 elevado a 2, mais 6 elevado a 2. E esse resultado vai ser igual a... vai ser o 8 elevado a 2 mais o 6 elevado a 2, e daí o H vai ser igual a 10, tá? Se vocês fizerem essa conta, vai ser o H igual a 10 metros. Ou, alguns de vocês talvez já saibam, acredito que a maioria, talvez, mas o 8 e o 6, eles parecem um outro triângulo retângulo. Um triângulo pitagórico, que é esse daqui, ó, 3, 4, 5. Que é um jeito de você saber, por exemplo, pela continuidade. Se você multiplicar o 3 pelo 2, vai chegar no 6. Se você multiplicar o 4 pelo 2, você vai chegar no 8. Se você multiplicar o 5 pelo 2, você chega no 10. E você pode fazer isso com outros, né? Você pode ter aqui o 5, 4, 3... E aqui tem, deixa eu pensar, aqui tem o 9, aqui tem o 12 e aqui vai ter que número? Bem, para chegar no 9 foi vezes 3, para chegar no 4 foi vezes 3 e para chegar no 5 também vai ser vezes 3. Se vocês quiserem entender melhor, pesquisem triângulo pitagórico que vocês vão descobrir isso. É bem interessante, ok? Outro triângulo pitagórico, se eu não me engano, que tem é o 5, 12 e 13. Se eu não me engano, é assim, né? Mas tá, vamos continuar aqui. Então, a gente tem que aqui 10 metros. E a gente tem que o seno de alfa, né, que é o que está sendo colocado aqui, o seno é o oposto, que é 8 metros, pela hipotenusa, que é 10 metros. Então, o seno de alfa é igual a 0,8. Ok? Daí o metro se anula e fica 0,8. E daí passa o 0,8 dividindo para o outro lado, e vai ficar que o FCD é igual a 625 newtons. Agora a gente vai analisar a somatória das forças em Z. E quais componentes têm forças em Z? O cabo A e o cabo B. Só que o cabo B está negativo e o cabo A está positivo, ok? Por que o cabo A está negativo e o B positivo? Porque o cabo B está nesse sentido aqui, sendo que o positivo é esse daqui. Esse daqui é o positivo de Z. E o cabo B no sentido contrário, então ele vai ser negativo. Ok? E daí a gente tem o FAC vezes o seno de gama menos o FBC vezes o seno de beta. Só que tem uma coisa, o gama e o beta são iguais, então FAC é igual a FBC. E vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho, para caso alguém não tenha entendido. Opa, não é alfa, peraí. Não é alfa, no caso é gama. No caso, aqui, olha só, a gente tem os senos, né? E a gente tem aqui o FACZ. E a gente tem aqui o FACX, né?
E a gente quer descobrir o FACZ. Então, a gente vai pegar o seno de gama, que é qual seno de gama? É o oposto pela hipotenusa. Ai, meu Deus, calma aí que tá... Aqui tá bagunçado. Pronto. E o oposto é igual ao FACZ pela hipotenusa, que é FAC. O FAC vai passar para o outro lado e a gente vai ter que o FACZ é igual ao FAC vezes seno de gama A, ok? Então, a mesma coisa é só fazer para o cabo B, que a gente vai arranjar essa mesma coisa, é só substituir o FAC por FBC e em vez do gama vai ser o beta. Ok? E também tem a questão dos sinais, né? Que o FBC é negativo enquanto o FAC é positivo. Mas no final o que a gente tem é que a intensidade de FAC vai ser a mesma intensidade de FBC. Então agora a gente vai substituir o FCD na primeira equação, que é esta aqui, ó. Essa daqui é a nossa segunda, e essa aqui é a nossa terceira. Então, vamos aqui ver. Substituindo o FCD na equação 1, a gente vai ter o 625 vezes o cosseno de alfa, menos FCB vezes o cosseno de beta, menos FAC vezes o cosseno de gama, que vai ser igual a zero. O cosseno de alfa, a gente tem aqui que é... Opa! Aqui 8, 10, 6. A gente tem aqui o cosseno de alfa. O cosseno é o adjacente é o 6, pela hipotenusa, que é o 10. Então, por isso que aqui que o cosseno virou esse 6 dividido por 10. Então, é 6 dividido por 10 vezes 625 menos 0,95, que é o cálculo do cosseno do beta. O cosseno do beta, se a gente olhar aqui no começo, é 18,43, só você botar na calculadora e você vai achar. Menos FAC vezes cosseno, o cosseno também do 18,43, vezes o FAC, que é igual a zero. Então, a gente vai ter que o FAC é igual a 395,28 menos FCB. Logo, a gente sabe que o FAC é igual ao FCB, então a gente vai substituir aqui, em vez de FAC vai virar FCB, a gente vai jogar esse FCB para o outro lado, vai ficar 2 FCB igual a 395,28. A gente vai jogar o 2 para o outro lado e vai ficar desse jeito aqui, que o FCB é igual a 395,28 dividido por 2, e a gente vai ter que o FBC vai ser igual a 197,64. E o FAC vai ser igual a 197,64 newtons. Então, essa foi a nossa videoaula, né? Só para relembrar aqui o FCD. O FCD é 625 newtons. Então, a gente conseguiu achar as nossas 3 trações, que era o que a gente queria. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se tiverem alguma dúvida, só deixem nos comentários. Se quiserem os slides dessa aula, é só comentário que eu mando no e-mail. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada. Então, tchau, tchau.